Bem, gente, vamos lá? Olha, depois que a gente fez o processo de instalação, agora a gente vai começar a usar dentro do código, tá? Então, assim, eu criei uma pastinha, banco de dados e um arquivo banco.py para poder a gente começar a configurar o nosso código para usar o banco. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar, vou botar aqui um comentário, certo? Então, a primeira coisa é instalar o driver de conexão. Para que eu preciso desse driver de conexão? É simples. Eu tenho duas linguagens diferentes. A primeira linguagem é a linguagem de programação, que é o nosso Python, certo? O Python é a linguagem de programação, que permite criar os programas. A segunda é o Query, a linguagem de programação, linguagem de query estruturada, que é o idioma, digamos assim, é a linguagem do banco de dados. Então são duas tecnologias diferentes, tá certo? A linguagem de programação e a query language, a linguagem estruturada de query, tá certo? Que é a linguagem do banco de dados. Essa linguagem, olha que legal aqui, ó, prontinho. Essas duas linguagens falam em idiomas diferentes e precisam de alguém para poder fazer a relação entre elas. E é justamente esse drive de conexão. Como é que eu faço para instalar? Eu acho que todo mundo já sabe como utilizar o pip, né? Vai lá e abre o console do seu sistema operacional. E aí você vai digitar pip install mysql connector, connector com dois N's, tá bom? Apertar Enter e ele vai instalar. Depois disso, vou botar aqui ó, install mysql connector. Depois disso, seu código já está pronto para poder usar esse novo pacote. Usar. O driver foi instalado, a gente precisa trazer ele para dentro do nosso código e a gente faz isso de um procedimento bem simples. É só fazer isso aqui, ó. Import. Agora vai. Import mysql.connector. Aí, agora foi. mysql.connector. Com isso, o nosso código já pode utilizar tudo relacionado ao banco de dados. Já pode inserir dados, remover dados, pesquisar dados e por aí vai. É só você rodar e aí ó, pressione qualquer tecla para continuar, ou seja, não deu nenhum erro. Então é sinal de que a biblioteca de conexão foi instalada com sucesso. Tudo bem? Então, para poder fazer a conexão, a gente precisa de quatro informações. A primeira informação é o host. O host é onde está o banco de dados, tá certo? Também conhecido como endereço do banco. A segunda é o user, que é o usuário que tem permissão de manipular o banco. O terceiro é o PSWD, que é a senha, agora sim, senha do user, ou senha do usuário, e por fim o DB, que é qual é o banco que eu vou acessar, tá certo? Essas são as informações necessárias para poder a gente conseguir manipular o banco de dados, tá bom? Então vamos lá. Note aqui, a segunda coisa é o usuário e a senha desse usuário. Por padrão, a instalação vem com um usuário chamado de root e a senha é vazia, tá certo? Não tem nada. Lembrando que não pode usar esse carinha porque está errado. O root é um super usuário e a gente deve evitar usar esse cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso phpMyAdmin. Se não aparecer assim, por algum motivo você fechou e está voltando depois, ele vai voltar aqui, né, na tela principal. Aí você vem aqui do lado, tá a listinha com os bancos de dados disponíveis. Aí tem o meu banco, que é o que a gente criou para essa aula. Depois que a gente clica nela, a gente vem aqui em privilégios. Aqui na parte de baixo tem novo, adicionar conta de utilizador. E aí a gente vai criar um utilizador. Eu vou criar um usuário que eu vou chamar de admin e vou dar uma senha para ele, tá certo? Aqui do lado mostra o nível de segurança dessa sua senha.
como o meu objetivo é só essa videoaula, eu vou criar uma senha relativamente fraca, tá certo? Eu vou chamar de admin 1234. Repetir aqui embaixo, admin 1234, tá certo? Prontinho. Descendo aqui, ele vai perguntar o que esse cara pode fazer. Basicamente, a gente só vai precisar do primeiro campo. As outras coisas a gente não vai precisar, tá certo? Eu vou pedir para vocês marcarem todos, justamente para poder a gente não se prender a determinados conceitos necessários que envolvem essa etapa. Você marca todos. Quando você for estudar sobre banco de dados, você vai precisar entender sobre cada uma dessas etapas, tá certo? Então, entendendo essas etapas e o que cada uma delas é responsável por fazer, você vai ter mais segurança no que você vai poder marcar ou desmarcar aqui. Por exemplo, criar a tabela e apagar a tabela e por aí vai, tá certo? Então, com tudo marcado, dá uma verificada aqui em cima, quase esquecendo de mostrar essa parte aqui, ó. Dá uma verificada, conceder todos os privilégios a meu banco e só ele, tá certo? As outras tabelas não vão permitir que esse usuário manipule elas. Feito isso, é só vir aqui embaixo e executar. E aqui embaixo, ó, acrescentou um novo utilizador. Prontinho. É esse utilizador que a gente vai utilizar para poder manipular o nosso sistema. Então é o admin com aquela senha admin 1234. Tá certo? Então vamos lá para o código e vamos criar a nossa conexão. Deixa eu apagar aqui. Epa, apaguei coisa demais. Muito bem, deixa eu descer aqui o código. Vamos lá. Então, ó, como a gente está trabalhando com tutorial, eu vou utilizar um código linear. Não é a forma como se usa para poder programar, tá certo? O que eu vou mostrar para vocês é como acessar o banco, inserir um dado, visualizar esse dado, por exemplo, um relatório, né? Visualizar o dado, editar e excluir um dado. Então eu vou mostrar isso em etapas. Como fazer? Quando a gente for desenvolver o nosso sistema, aí sim a gente vai usar da forma como deve se utilizar, cada etapa em sua função e só ser chamada de acordo com a necessidade, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que é extremamente importante de acontecer e que precisa acontecer todas as vezes que você for manipular o banco é se conectar a ele. Então sempre vai ser necessário a gente criar a conexão. Aqui eu estou importando a biblioteca que permite que o meu código use o banco. Agora eu vou criar a conexão, criar a ligação entre meu programa e o banco de dados. Então eu vou criar uma variável, vou criar aqui um separadorzinho, certo? Então aqui, ó, conectando ao banco, tá certo? Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de conexão. Ela vai receber mysql.connector e vou pedir para esse MySQL Connector se conectar, ou seja, connect, e vou passar como parâmetro as informações que eu disse a vocês que precisam. Então, ó, para poder eu me conectar, eu preciso do quê? Eu preciso do host, vírgula, do user, do passwd e do DB, que é o banco de dados. Esqueci de uma vírgula aqui. Então vamos lá. Host, cadê o banco? Quando você contrata um serviço, por exemplo, de um portal que hospeda sites, você vai receber o endereço desse banco de dados. Neste caso, o banco de dados está rodando no XAMPP. Onde é que o XAMPP está? Na nossa própria máquina, tá certo? Então, o endereço da nossa própria máquina é conhecido como localhost. Se você instalar isso na rede, ou seja, em outro computador, você tem que pegar o endereço IP deste equipamento para poder colocar aqui e fazer o acesso. Nesse caso, acontece na nossa própria máquina, então é localhost, tá certo? Qual é o usuário? A gente criou um carinha chamado admin. E a senha foi admin 1234, tá certo?
O DB é o meu sistema, meu banco, não é isso? Deixa eu conferir lá. Opa, aqui. Pronto. Meu underline banco. Então, meu underline banco. Perfeito. Então vamos lá. Conexão é a minha variável que vai receber o mapa de acesso, que é a conexão em si, para um banco de dados que está no meu computador, vai ser acessado com este usuário e esta senha, e o nome do banco é meu banco, tá certo? E aí como é que eu faço para saber se funcionou? Simples, a gente dá um print. Print conexão. Se funcionou, a gente vai ver na tela os dados de acesso ao banco de dados e onde ele está na memória. Tá, vamos rodar. Prontinho, ó. Então, ó, eu tenho um objeto do tipo MySQL Connection e esse objeto está neste endereço de memória, ou seja, funcionou perfeitamente, tá bom? Qualquer erro que aconteça, por exemplo, eu vou trocar aqui a senha, ó, 1, 2, 3. Vou executar agora, ele vai dar um erro, tá certo? E aí, acesso negado para o usuário admin em localhost, tá certo? Então o acesso foi negado, a gente precisa corrigir. 1, 2, 3, 4. Vou trocar aqui o usuário também, ocultar ali, rodar. Note que é o mesmo erro, ó, acesso negado para o usuário admin em localhost. Então, corrigindo isso, admin. Deixa eu mostrar mais um erro possível de acontecer. Vou errar o nome do banco de propósito, apagar aqui o underline. E aí, ó, e o no database, ou seja, banco de dados desconhecido, que é o meu banco. Prontinho. Underline. Vamos ver mais um erro possível aqui. Eu vou interromper o funcionamento do banco de dados, tá certo? Então, esqueci, por acaso, de testar se o banco de dados está iniciado. Roda. Ele está tentando fazer a conexão, tentando. Entretanto, não foi possível, não deu, tá certo, para se conectar ao MySQL Server em localhost através dessa porta. Essa porta geralmente é padrão, tá certo? O banco de dados se conecta através dessa porta padrão. Então, não foi possível se conectar, não deu, tá certo? Não pôde se conectar ao banco de dados neste endereço. Então alguma coisa está acontecendo, precisa ser verificada. Nesse nosso caso, a gente não iniciou o banco de dados. Tá certo? Lembrando que, ó, vou interromper o Apache, vou testar aqui, ó. Funcionou perfeitamente, tá certo? Então o que eu preciso do Apache é para gerenciar o banco. Então vou abrir aqui, ó, vou atualizar. Tá vendo? Tentando. Não foi possível acessar esse site. Então não consigo usar o SGBD. Então o Apache só serve para eu gerenciar o banco através do SGBD. Entretanto, através do meu código, continua tudo funcionando perfeitamente. Então vou iniciar aqui de novo o Apache. Está rodando. Atualizar aqui. Prontinho. Tudo funcionando perfeitamente. Vou até fazer o seguinte, clicar aqui de novo em clientes. Aqui em procurar, ou seja, não tem nenhum dado cadastrado, né? Claro, a gente não usou o banco de dados ainda. O que a gente fez foi se conectar a ele. Então a pergunta é: quem é do meu código que sabe como eu chego até o banco de dados? É conexão, tá certo? Então, conexão sabe chegar até o banco. O caso é, ele sabe chegar, mas não sabe usar o banco. Tudo bem? Então, quem é que sabe usar o banco? É um carinha chamado de cursor. Cursor é o cara que sabe usar o banco. Então eu preciso criar ele, tá certo? Então eu vou criar uma variável aqui chamada de cursor e o cursor vai na conexão pedir para ser criado um cursor, tá certo? Só isso. Esse cara é quem? É quem sabe usar o banco. E esse cara sabe como chegar até o banco. Tudo bem? Pronto. Com esse cursor criado a gente pode literalmente fazer tudo. Tá certo? Então vamos fazer tudo. Vou criar aqui um separador para facilitar a nossa vida. Inserindo dados no banco. Vamos inserir os dados no banco de dados. Bem, como eu comentei com vocês, subir aqui, ó,
A query, ou seja, a linguagem do banco de dados, ela é chamada de SQL, ou Structured Query Language, linguagem query estruturada, tá certo? Então toda ela vem aqui, ó, SQL é uma variável, essa variável você pode chamar do que você quiser, por exemplo, comando. Eu gosto de chamar de SQL, porque tem tudo a ver com o que eu vou usar. E logo depois a gente vai escrever a query. Bem, que query? É bem simples. Se você não entende de banco de dados, não estudou ainda banco de dados, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no nosso PHP-admin, vou clicar aqui em Insere. Bem, o nome está dizendo o que é que ele vai fazer, né? Ele vai inserir o dado. Lembre, o ID ele é autoincrementável, então a gente não coloca nada. Nomes, eu vou colocar aqui João da Silva. Endereços, Rua A. E CPFs, vou botar aqui 123.123.123-12. Então estou cadastrando um dado de propósito no banco. Executar. E aí ele inseriu o dado. Quando ele inseriu o dado, ele executou esta linha de comando aqui, ó. Isso quer dizer que esta é a query responsável por inserir dados. Eu vou copiar ela e vou colocar ela de forma temporária aqui, só para poder a gente usar de referência. Tá certo? Então, isso quer dizer que o meu banco de dados, quando eu executo esta linha de comando, insere um dado dentro do banco de dados. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer para poder se aproveitar disso? É simples. Eu quero que a minha query executada seja essa. Então, vamos colocar ela aqui, certo? Então, ó, insert, obedeça os maiúsculos e minúsculos, tá bom? Na tabela. Bem, que tabela? Nesse caso, a gente só tem uma, que é a tabela clientes, tá certo? Insira nesta tabela. Aqui a gente pode, tá vendo aqui que tem uma aspazinha? A gente pode ocultar essa aspas, tá certo? Então, insira na tabela clientes. Ele força a inserção do ID. Só que assim, ó, dentro desses campos, eu vou colocar esses valores. Opa, desceu aqui sem querer. Pronto. Eu vou colocar esses valores na ordem, tá certo? Na mesma ordem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar a linha aqui, ó, Enter. E aí, aqui também, Enter. Vou puxar um pouquinho para o lado, pronto. Aí na ordem, ID vai ser colocado null, nomes João da Silva, endereço Rua A, CPF, esse número que eu coloquei. Como o campo vai ser null, a gente sabe que a gente não vai colocar porque ele é autoincrementável, a gente pode ocultar ele. Então eu vou começar a partir de nomes, tá certo? Então, insira na tabela clientes, nos campos nomes, vírgula, endereços, vírgula, CPFs, os seguintes valores. Aqui a gente colocou os valores de forma manual, apenas para poder testar. É claro que o sistema não vai inserir João da Silva, vai inserir o que o cara digitar na tela. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar esta minha query para qualquer coisa que vier do usuário, tá certo? E aí eu faço como isso? Eu vou usar um recurso chamado de SQL Inject. Isso, a linguagem de programação faz o seguinte, ele pega uma query e insere um dado depois. Eu poderia aqui colocar, né, João da Silva e por aí vai. Ao invés disso, eu vou dizer que aqui vai ter um campo string, depois outra string, depois outra string. Fecha parênteses, fecha aspasinhas lá do começo. Tá certo? Aí, isso aqui que a gente usou como referência, eu vou apagar. Então, como é que vai ficar a minha variável? A minha variável SQL vai receber esta linha de comando aqui toda. Só que em nomes, eu sei que depois eu vou botar um string. Em endereços, depois eu vou botar um string. Em CPF, depois eu vou botar uma string. E aí vem, quais são esses valores? Bem, eu vou fazer uma lista, tá certo? Então aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada de valores, val, que vai receber uma lista. Aí eu vou botar valores aqui temporários, tá bom? Só para poder a gente testar. Esses valores vão ser Maria de Souza, para nomes, vírgula, ela mora na rua B, vírgula, ela tem o CPF,
321, 321, 321, traço 12. Tá certo? Esse é o CPF dela. E pronto, 3 dados para 3 valores, tá certo? Então, 3, 3, certinho. Observe a ordem, tá? Se você inverter a ordem aqui, colocar Rua B primeiro, Rua B vai ficar gravada em nomes. Então, a mesma ordem que você colocou aqui é a ordem que você precisa seguir aqui embaixo. E agora eu vou pedir ao cursor, lembra que o cursor é o cara que sabe usar o banco, para poder executar esta query, ou seja, esse comando, substituindo esses %s por esses valores. Tá certo? Então, cursor.execute, esta query, trocando o %s por esses valores. Ele sozinho correlaciona o primeiro %s com o primeiro valor. Tá certo? E aí é o seguinte, todas as vezes que você fizer qualquer ação que altere o banco de dados, você precisa pedir para a conexão dar um commit. Então, conexão.commit. Tá certo? Isso é para ter certeza, para dizer ao banco, ó, essa alteração que eu fiz, ela realmente precisa ser feita, tá certo? Ela precisa acontecer. Então, ele executa o comando, colocando os dados que a gente pediu, e depois salva. É como o botão Ctrl S, né? O comando Ctrl S, ou seja, ele salva a alteração que eu fiz. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar dois comandozinhos legais para vocês. Printf, botar aqui a fstring, e aí eu vou chamar o cursor, uma linha de comando chamada howCount. Então, cursor.howCount dados inseridos, tá certo? Então, esse howCount aqui ele vai mostrar quantos dados eu inseri. Nesse caso, eu só estou inserindo um registro. Então, ele vai mostrar um dado inserido com sucesso, certo? Um dado inserido. Vou mostrar outra linha também. Printf. E vou mostrar dado inserido no ID. E aí eu vou colocar cursor.lastRow ID, tá certo? É o último ID de linha, tá certo? Quem é esse ID de linha? Vou voltar lá para poder mostrar para vocês. Procurar. Ó, lembra que João da Silva que a gente inseriu propositalmente? ID 1, tá vendo aqui? ID 1. Então, quando a gente inserir agora a Maria, ela vai para o ID 2, que é o último ID. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma conferida para ver se está tudo ok. Esqueci de fechar aqui a chave. Perfeitamente. Vou executar aqui. Prontinho. Ó. Um dado inserido no ID 2. Vamos lá no banco ter certeza de que está realmente certo. Vou clicar aqui de novo em procurar. E ó, dado 2, ID 2, Maria de Souza, Rua B e o CPF dela. Então pronto, funcionou. A gente se conectou corretamente, criou o cursor, que é o cara que usa, e conseguiu inserir perfeitamente o dado. Certo? Então, entenderam, né? Não é nada do outro mundo, não é nada muito complicado. A gente cria uma variável que tem esse texto aqui, que é a query responsável por inserir os dados. Cria uma lista que tem os valores. Esses valores foram inseridos manualmente, mas a gente pode fazer uma coisa muito simples, que é colocar inputs, pedindo para o usuário digitar. Lembrando, eu vou evitar colocar o input aqui para o nosso sistema executar mais rápido. Mas para a gente poder colocar aqui, ó, nome recebe input, nome do cliente, certo? Então, end recebe input, é assim, pronto, input, endereço do cliente. E por fim, CPF, input, CPF do... Eu já botei nome do cliente, a gente sabe que todos os outros dados são do cliente. Então, nome, endereço e CPF. E aí, o que é que a gente faz? A gente troca os valores que a gente definiu manualmente pelas variáveis. Nome, endereço, end, né, e CPF. Prontinho.
certo? Separar aqui para ficar organizado. Pronto, perfeito. Aí se você quiser organizar, a gente pode trazer isso daqui para aqui. Fica muito melhor. Pronto, lê os dados, cria uma variável com a query, cria uma lista com os valores que foram lidos do teclado, né, do usuário, e manda executar o comando SQL trocando os %s pelos valores que a gente viu dentro dessa variável aqui. Tá certo? Vamos executar para ver se funciona. Ctrl B. Então, nome do cliente, já tem João e Maria, né? Vou botar Ana Teixeira. Endereço, Rua C, CPF, 1, 2, 3, aqui, aperta Enter. Um dado inserido com sucesso, dado inserido no ID 3. Vamos ter certeza lá se foi isso mesmo? Clica aqui em procurar. E tá aqui, ó. Dado 3, Ana Teixeira, Rua C. E aqui o CPF. Então, funcionou perfeitamente. Eu já deixei, eu comecei, agora vamos deixar. Tá certo? Vamos passar para a segunda parte. Bem, a gente inseriu, né? Então, obviamente que o sistema, quando estiver rodando, ele não vai ter o SGBD à disposição. O SGBD é só para a gente testar o nosso comando. O usuário do nosso sistema vai ter que ver dentro do sistema os dados. Então a gente vai ter que pegar aqui. Opa, foi. A gente vai ter que exibir os dados, tá certo? Exibindo os dados. Então vamos criar o código para poder exibir os dados. O padrão é sempre a mesma coisa. A primeira coisa que a gente vai fazer, SQL recebe a query. Eu já expliquei para vocês que a query é o comando que o banco de dados executa para fazer alguma coisa. Esse é para inserir os dados. O comando para poder exibir é o comando select. Tá certo? Então, selecione. Eu vou exibir todos os clientes, tá bom? Então, select todos. From, da onde? Da tabela clientes. Aí eu vou pedir, ó, cursor.execute SQL. Esse exibir os clientes, ele pode exibir só uma faixa de clientes, tá certo? Por exemplo, eu quero exibir os clientes que fizeram compras mais de 5.000. Dá para poder filtrar os clientes dentro de uma busca. Como o objetivo aqui por enquanto não é esse, eu vou mostrar para vocês como fazer a seleção de todos os clientes. E quando a gente estiver organizando o nosso sistema, a gente adiciona as cláusulas where. Essas cláusulas elas permitem filtrar os clientes. Então, eu não quero pesquisar todos os clientes. Eu quero exibir apenas uma parcela deles. Aí a gente adiciona os filtros. Tá bom? Então, cursor.execute vai executar. E aí é o seguinte. Quando ele executa, ele vai no banco de dados, pega todos os clientes e traz de volta e armazena dentro do cursor. Tá certo? O que eu vou fazer é converter essa resposta do banco de dados num tipo de dado que eu possa manipular, ou seja, numa lista de dados. E aí eu faço isso da seguinte maneira. Eu vou criar aqui a variável resultados, tá certo? Vai receber cursor.fetch all. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Pegando a resposta do banco e convertendo ela numa lista de dados para poder armazenar dentro de resultados. Agora eu exibo. Então, for, como tem vários, né? Tem vários resultados. Então, só aqui nesse banco de dados que a gente está trabalhando já tem 3. Eu preciso do laço de repetição. Eu vou criar R em resultados. R vai andar em todas as linhas da resposta. Neste caso vão vir 3. Vão vir 3 linhas. Então R vai andar em cada uma dessas linhas, através desse laço de repetição aqui da linha de 52. Então eu vou simplesmente ir lá, print. R. Tá certo? Então vamos rodar. Lembrando que ele está pedindo todas as vezes, né? Como a gente está codificando linha por linha, estruturado. Então vou cadastrar agora aqui Joana Silveira, endereço Rua D, 132.132.132-55. Aperta Enter. Ah, inverti. Mas bom, deixa aí
132, 132, 132, traço 55, aperta Enter, inserido com sucesso, ID4, e aí ó, o relatório aqui, ó. Joana Silveira, a última inserida. Tem um dado aqui errado, a gente vai usar para poder editar depois, tá certo? Então, aperta Enter e pronto, exibindo os dados, certo? Super fácil, poucas linhas de comando. Na verdade, as linhas de comando são três, né? A query, executar e trazer o resultado. Isso aqui é só para poder mostrar os dados na tela. Então, código bem pequenininho, bem fácil de utilizar, tá bom? Vamos por algum acaso você precisa deletar esses dados. Vamos lá deletar eles. Quero apagar um dado. Quero apagar esse dado que eu botei errado agora. Então, subir aqui, apagar dados do banco de dados. Dados, pronto. Então vamos lá. Apagar. Vou criar aqui essa variável apagar e vou perguntar ao usuário qual é o dado que ele quer apagar. Input, digite a ID a excluir. Excluir. Prontinho. E aí vou criar minha query. SQL, o comando para poder apagar é o delete. Tá certo? Então o delete não pode ser a delete asterisco, como é o select, né? Então a gente precisa dar uma cláusula porque a gente não quer apagar tudo. Então vai funcionar assim, ó. Delete da tabela clientes. Quando a gente não está perguntando o ID que vai excluir, então quando o ID for igual ao ID que o usuário digitou. Então, ó, mais apagar. Tá certo? Então, delete da tabela cliente quando o ID for igual a esse que o usuário digitou. Por fim, quem é que executa? O cursor. Ponto. Execute SQL. Ó, note que a exibição ela é uma consulta. Uma consulta só pergunta qual é o estado do banco e traz de volta. Ele não muda o estado do banco. Por isso que a gente não fez um commit. Agora, deletar não. Deletar vai mudar o estado do banco. Então a gente precisa executar o commit, tá bom? Então conexão ponto commit e ó, print. Vou mostrar mais uma coisa bacana para vocês. Abre aqui, fecha, cursor, vírgula, não, desculpa, ponto, out. Isso vai mostrar quantas linhas foram influenciadas pelo meu comando SQL. Então, registros apagados. Vou botar assim, né, porque a gente vai apagar um registro só. Prontinho. Vamos executar para ver se funciona. Tá funcionando o cadastro ainda, né? Então eu vou cadastrar Tereza de Albuquerque. Endereço Rua X, CPF 101, 101, 101-10. Tá, Enter. Um dado inserido no ID5, o relatório até Tereza de Albuquerque. Digite a ID a excluir. Eu vou apagar aqui a Joana, ID4, tá certo? Porque eu digitei errado aqui o endereço dela. Então, apagar 4. Apertar Enter. Um registro apagado. Então, acabou. Vamos lá no SGBD. Então, vou atualizar aqui. Note, ó, ID1, 2, 3 e 5. O ID4 foi excluído. Tá certo? Então, excluir funcionou perfeitamente. Falta só um dado, que é o editando valores do banco. Tá certo? Ou atualizando valores do banco. Tudo bem? Então, para poder facilitar, eu vou definir qual é o dado que eu vou alterar. Tá certo? Eu vou alterar o CPF. Então, novo dado. Eu vou dizer aqui 230, 203, 203, 203, traço 20. Pronto. Certo? Então, quem vai mudar? Vai receber. Vou botar input mesmo. Input. Digite o ID do campo a ser alterado. Opa.
Pronto. Tá certo? E aí eu vou botar aqui a minha query. Então, eu estou dizendo que o novo dado é esse. Quem vai mudar, tá certo? O ID que vai mudar. Eu vou trocar o CPF de um campo de propósito. Tá certo? Então, porque isso aqui não é importante, tá, gente? Isso aqui é. A gente manipula essa parte aqui lá no sistema. O que é importante é dessa linha aqui para baixo. Por isso que eu estou definindo de qualquer jeito aqui. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Bem, o alterar, o editar, né, eu deixei por último justamente pelo seguinte. Eu vou literalmente precisar das aspas. Lembra das aspas que eu disse, não, aqui no insere a gente pode ocultar, aqui no campo atualizar a gente vai precisar dele. Tá bom? Então, presta atenção. Ao invés de usar as aspas simples, eu vou usar as aspas duplas. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Update, que é o comando, a query responsável por editar os valores, em clientes, que é a minha tabela, coloque em CPFs o valor. Bem, esse valor vai ficar entre aspas simples. Eu vou deixar aqui vazio, daqui a pouco a gente volta. Tá certo? Então, quando o ID foi igual ao valor que a gente quer mudar. Só isso. Então a gente vai usar a mesma lógica do print. Quando a gente quer colocar uma variável dentro da impressão, a gente coloca o f na frente. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, fstring. Então, atualize a tabela clientes em CPF, certo? Que CPF? Novo, opa, esqueci da chave. Novo dado. Quando o ID, opa, agora foi. Quando o ID for igual a quem vai mudar. Então o que, é que ele vai fazer com isso? Ele vai pesquisar o ID que eu vou digitar. Quando ele encontrar esse ID, ele vai inserir um novo dado em CPF. Tá certo? Prontinho. Feito isso, cursor execute SQL. Isso vai alterar o banco? É claro. Vai tirar um CPF e vai colocar um novo no lugar. Então, conexão.commit. Tá certo? Vamos mostrar quantas linhas foram afetadas para poder a gente pegar o hábito, né, de se comunicar com o usuário. Então, fstring cursor.allCount linhas afetadas. Prontinho. Então vamos lá executar. Vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, print e um monte de tracinhos só para poder a gente ver essa última etapa funcionando. Vou rodar aqui o nosso algoritmo. Então, cadastrando, né? Novo cliente, vou cadastrar José Santos Souza, endereço Rua Z, CPF 11.2.11.2.11.2/20, um dado inserido no ID6, o relatório que a gente tem, lembrando que não tem mais o dado 4, porque ele foi excluído. Esse processo não ocupa o ID4 porque ele é autoincrementável, o ID é único, tá bom? Então vai embora aqui, 1, 2, 3, 5. Digite a ID a excluir. Eu quero excluir aqui Ana Teixeira, ID3. Certo? Um registro apagado, e aí aqui agora, ó, digite o campo a ser alterado. Bem, lembrando que ele vai, deixa eu descer aqui, trocar por 203, né? O CPF. Então vou pegar esse primeiro aqui, João, que é 123. Então, alterar o ID1, uma linha afetada. Vamos ver se funcionou mesmo. Aqui, João da Silva, 123, 123, 123. Vou clicar aqui para poder atualizar. E olha lá. Atualizou perfeitamente o campo. Tá certo? Então, assim, essas são as operações básicas sobre o banco de dados que a gente vai precisar para poder trabalhar o sistema. Acabei de perceber aqui que a aula ficou enorme, mas não tem problema. Foi bacana que numa pegada só a gente entendeu tudo direitinho. A gente vai organizar agora o nosso código para poder usar esses recursos que a gente acabou de aprender. E depois que o programa estiver ajeitado direitinho,
tá certo? A gente vai construir a interface gráfica e fazer o nosso sistema ter uma cara visual para poder usar. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, se empolgado. Eu me empolgo bastante falando de banco de dados, porque quando eu faço a conexão entre o programa e o banco, para mim é a melhor parte, tá bom? Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, por favor, vão lá no fórum, coloquem a dúvida de vocês que a gente tenta resolver, tá bom? Até mais, tchau.